nós possamos estarmos de mente aberta e os nossos corações abertos para aprendermos tudo que for trazido para a gente durante o transcorrer do nosso estudo desse nosso livro. Isa, querida, com você. Uma boa noite a todos. Só um minutinho aqui. Do livro Amai-vos uns aos outros, a lição 70, renúncia difícil. A renúncia ao tempo de uso pessoal em favor de alguém ou de uma causa de natureza nobre é uma das virtudes mais difíceis de serem postas em prática pelo homem comum. Em outras palavras, a ambição com os ponteiros do relógio é a ambição da crescente ganho material, ao qual efetivamente poucos são os que conseguem renunciar. Muitos, talvez, venham a ceder aos necessitados pequenas parcelas de lucros cotidiano, ou mesmo emprestar a sua esporádica colaboração a esta ou aquela iniciativa em favor da comunidade, mas servir com regularidade no voluntário do bem, abrindo mão de certa cota de tempo, do tempo de que dispunha nos 7 dias da semana, não é para qualquer um. Sacrificar-se, por exemplo, um dia por mês, a fim de velar rente à cabeceira de um enfermo querido ou de anônimo companheiro internado em hospital público, é ato de solidariedade que, na grande maioria das vezes, quase ninguém chega a levar em consideração. No vasto campo da caridade, o que se pode fazer pagando a outros para que façam, embora seja atitude que envolva certo nível de desprendimento, não possui a mesma qualidade daquilo que se deve fazer, fazendo por si mesmo. Muita paz para todos. Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos, dispostos, Senhor, a entender um pouco mais desta doutrina bendita que tem guiado as nossas vidas e que tem dado tanta paz ao nosso coração. Na noite de hoje, nós te pedimos que ilumine a nossa irmã, Helena Loubach, que preparou com tanto carinho esse estudo do livro No Mundo Maior. Que com ele, Senhor, possamos ampliar ainda mais o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre o que representa essa vida terrena e qual é realmente a nossa verdadeira vida. Nós te pedimos que abençoes a cada um de nós, para que possamos terminar esta aula mais esclarecidos do que estamos nesse momento. Fica conosco, Senhor, e que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Isa. Obrigado, Nancy. Boa noite àqueles que entraram após o início da harmonização. Iremos receber hoje, para a abertura do livro, do estudo do livro No Mundo Maior, a nossa irmã Helena Loubach, tarefeira da nossa casa, Associação Espírita Fraternal. Boa noite, Helena. A palavra é sua. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria iniciar mais uma etapa, mais um livro da série André Luiz. E é uma alegria vermos tantos rostinhos queridos, alguns que a gente há algum tempo não via, receber amigos novos, amigos antigos, que há muito tempo a gente não via também. Então, é muito bom darmos o pontapé inicial nessa obra maravilhosa, que é No Mundo Maior, recebendo tantos amigos carinhosos e todos muito dispostos ao estudo.
como o nosso irmão Fernando falou, é a quinta obra da série No Mundo Espiritual de André Luiz, que é esse querido investigador, né, da vida espiritual, que traz para a gente tantos importantes e necessários esclarecimentos sobre o mundo espiritual, de uma forma pioneira, né? Uma forma que muitos assuntos por ele tratados lá em 1930 são comprovados atualmente pela ciência, né? Então, isso é muito importante para a divulgação da nossa doutrina e para o arcabouço da doutrina, né? Dando essa validação científica, já que nossa doutrina ela é ciência, filosofia e religião. Então, é muito bom a gente ver esses assuntos pioneiros trazidos por André Luiz sendo comprovados pela ciência, pela pesquisa, pela academia. Nós hoje vamos fazer a introdução, né? O prefácio, vamos abordar algumas coisas do prefácio do nosso querido irmão Emmanuel, e vamos falar um pouquinho sobre a obra. O estudo, capítulo a capítulo, começa e se inicia semana que vem, e nós temos vários facilitadores do capítulo de fora, que não são da Associação Espírita Fraternal. É uma novidade, né? Porque até o último livro a gente ficava aqui mesmo na nossa região, né? Não só do Fraternal, mas outras casas do 8º Conselho Espírita de Unificação. E nós convidamos vários irmãos de São Paulo, Maranhão, Espírito Santo, Minas, vários estados brasileiros, são pesquisadores, são estudiosos dedicados, que vão trazer um olhar que vai ampliar nossas observações sobre a obra. Mas também teremos nossos queridos irmãos do 8º Seu, né? Também não foram esquecidos por nós, são irmãos queridos que estão sempre ajudando no trabalho. Então, falando um pouquinho sobre essa obra, o Mundo Maior, né? No Mundo Maior, ele aborda um conteúdo ainda bastante novo para nós, né? Na obra de André Luiz, inclusive, porque ele vai pesquisar, né? Essa equipe vai pesquisar a mente, né? As doenças que se iniciam no espírito, as doenças que são provocadas, né, que desaguam no corpo físico, mas que são doenças do espírito, né? São deformidades, são vícios do espírito que desaguam como formas de doenças das mais diversas manifestações, né? Então, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, em 1947 foi lançada a primeira edição. E a equipe espiritual que vai trabalhar, com a qual André Luiz vai trabalhar, é o Calderaro, que é um assistente especialista em atendimentos na crosta terrestre na área da psiquiatria iluminada. Então, eles serão coordenados por Eusébio, que é um abnegado protetor, um abnegado instrutor, também especializado em mentes desequilibradas. E faz alguns trabalhos, faz diversos trabalhos na crosta planetária, né, procurando esclarecer espíritos encarnados, desdobrados pelo sono, relativamente ao mundo espiritual, aos compromissos, né? Aos compromissos espirituais, aos compromissos de cada um de nós. E a Cipriana, a irmã Cipriana, que é um espírito elevado, orientadora nos serviços de socorro a esses grupos atendidos pela equipe de Calderaro. Então, André Luiz vai integrar essa equipe espiritual. Sobre o livro, é uma das mais expressivas obras de André Luiz. Nela, o autor devassa o invisível,
descortinando-nos mistérios e dramas até então desconhecidos da cultura humana. O livro aborda um pouco do trabalho de auxílio aos espíritos com desequilíbrios mentais. A história ela é esclarecedora e enriquecedora. André Luiz continua seu trabalho aos necessitados, sempre com espírito de investigação e a boa intenção de contribuir para os aprendizados dos encarnados acerca do mundo dos espíritos, da verdadeira vida. Inicia o autor contando-nos a respeito de um caso de tensão nervosa causada por remorso do encarnado relativo a um assassinato por ele cometido há muitos anos e o processo de obsessão que a vítima, né, a sua vítima, agora transformada em algoz. Então, a descrição de todo o trabalho feito pela espiritualidade para libertar ambos dessa triste prisão é impressionante e emociona a todos nós, fazendo-nos pensar sobre a forma como costumamos julgar aqueles que atravessam nossas vidas sem conhecer-lhes as angústias íntimas e os percalços já enfrentados por ele. Então, podemos refletir sobre nosso mau hábito de julgarmos, né? Sobre estarmos sempre prontos ao julgamento, sem entender que cada um de nós é um mundo em si mesmo, com toda a sua história íntima, com toda a sua luta íntima, com todas as suas necessidades de reabilitação. E o nosso julgamento não contribui para a melhoria da criatura. Ele só contribui para que a criatura cada vez mais receba energias negativas. Então, esse primeiro comentário sobre o capítulo em que aborda esse processo de resgate, né, a vítimas e algozes. Então, no decorrer dessa obra, são tratados outros casos igualmente interessantes, provocando a reflexão do que fazemos com nossas vidas, quais as escolhas que fazemos, o que poderemos esperar do nosso futuro. As causas das doenças mentais também são analisadas, doenças como esquizofrenia, paralisias, síndromes, diversas síndromes. A explicação dessas doenças pode ser encontrada nas vivências anteriores, enquanto outros distúrbios nervosos encontram sua motivação já nessa vida, que é o que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos causas anteriores e causas atuais. E tudo vai depender das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas criações mentais. Toda nossa atitude mental, ela vai provocar o deságue no corpo material dessas doenças ou não. Então, é cada um segundo sua obra, como nos fala Emmanuel no prefácio. Então, as tentativas das espiritualidades, nesse livro também encontramos as tentativas da espiritualidade em impedir que nós pratiquemos atos que ferem as leis divinas. E assim vamos vir a sofrer as consequências desses nossos atos. Porque ainda dispomos ainda desse livre-arbítrio relativo, muitas vezes sem responsabilidade, por isso que ele é relativo, né? E o direcionamos, às vezes, para concretizar ações, pensamentos que não nos dignificam, que não nos levam à ascensão espiritual, não nos qualificam a realmente sermos trabalhadores na seara de Jesus, né? Filhos de Deus, com todos os seus atributos em germe em nós. Então, esses temas também são abordados nessa obra. Aborto, o sexo degenerado,
as ideações suicidas e até mesmo algumas doenças consideradas menores são cuidadosamente analisadas nessa obra maravilhosa. Já no final do livro, o final traz uma surpresa para o leitor. É um personagem muito querido, a André Luiz, que aparece na história, causando grande impressão em sua trajetória. Então, traz a ele uma oportunidade de analisar seus erros e também de resgatar, de reparar, né? De se arrepender e reparar erros no passado. E esse personagem é que traz essa oportunidade, André Luiz. E é uma surpresa muito grande para ele e para todos nós que estaremos vivenciando com ele esse momento. Então, André Luiz, ele percebe que tem uma certa dívida que assumiu com esse personagem, e o que causa uma mudança em seu comportamento, no comportamento de André Luiz, percebida até mesmo na forma de narrar os acontecimentos vividos por ele nos próximos livros. Então, é uma obra que nos faz pensar, nos emocionar, e, quem sabe, vai nos auxiliar a mudar alguns comportamentos já nessa atual existência. É uma oportunidade única, o estudo é uma oportunidade única para que possamos refletir sobre as nossas ações, as nossas atitudes e nos ajustarmos, né? Nos reintegrarmos às leis divinas, nos arrependermos e repararmos. No prefácio de Emmanuel, Jornada Evolutiva, na Jornada Evolutiva, o nome é bastante auspicioso, né? A Jornada Evolutiva. Então, nós estamos em processo, nós estamos na caminhada evolutiva. E é importante que a gente possa estar bem consciente dessa caminhada, desse processo, que nós possamos nos conscientizar que precisamos nos transformarmos, mas nos transformarmos através da ação, não só do conhecimento da mensagem de Jesus e de todas as orientações que nos chegam através das diversas obras complementares, não só pelo conhecimento dessas mensagens, mas também que possamos meditar sobre cada uma dessas mensagens, o que ela quer dizer para nós, qual é a importância dessa mensagem, qual é o cerne da questão, o que Jesus quer nos chamar a atenção com essa mensagem, o que ela diz para nós, porque cada mensagem que chega para nós, cada ensinamento, cada página lida, cada instrução do Espírito, ela quer dizer para nós, ela se refere a cada um de nós. Ela é individual, embora seja dada coletivamente, como no caso de um estudo, de um livro, de uma palestra, mas ela alcança cada um de nós naquilo que necessitamos refletir. Então, é muito importante que a gente tire um tempo, como é orientado lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, 919A, nós possamos refletir diariamente sobre as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, à luz da mensagem de Jesus. Refletir tendo a mensagem de Jesus como elemento que vai guiar essa reflexão, para que possamos nos melhorarmos já nessa oportunidade, já nesta oportunidade reencarnacionista, né? Nessa oportunidade dessa atual reencarnação, porque estamos em jornada. E quanto mais cedo, quanto mais rapidamente nos conscientizarmos disso, mais rapidamente iremos evoluir, iremos ascender, iremos nos preparar, estarmos mais aptos para trabalharmos na seara do Mestre, porque ele espera por nós, ele conta com o nosso auxílio.
Então, lá nesse prefácio desse querido Espírito Emmanuel, ele relata que pelos 4 cantos da terra, diariamente, uma multidão parte em direção ao país da morte. Porém, raros viveram de moda sublimada. Raros estiveram vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria nem chegam a ser homens completos. Nem chegam a ser homens completos. Vejam bem, meus irmãos, o que o nosso querido mentor Emmanuel quer nos dizer com isso, né? A maioria não chega a ser homem completo porque estão rastejando nos vícios, né? Estão perdidos nos labirintos do eu, do egoísmo, da vaidade. Então, não vivem vidas completas, não são espíritos completistas, porque se perdem no emaranhado da vida material, se perdem nos vícios, no egoísmo e esquecem de viver como homens, né? Homens plenos, filhos de Deus, com todos os atributos da divindade em nós. Então, a maioria nem chega a ser homens completos, pois eles se acomodaram nos vícios, na insensatez, no menor esforço. Mas, apesar disso, apesar de sermos assim tão imperfeitos ainda, nos consideramos eleitos da providência. E cristalizados em tal suposição, nós observamos o cisco no olho do próximo, mas não reconhecemos a trave em nossos próprios olhos. Estamos distantes de nos regenerarmos, distante de nos reavaliarmos, distante de nos transformarmos. Então, alguns de nós, ainda perdidos nesses vícios, nessa insensatez, perdidos ainda na materialidade, afirmam que o túmulo é o fim de todos. Aqueles que são materialistas. E aqueles ligados à escola religiosa acreditam que têm privilégio, porém, nunca fizeram nada por merecer esses privilégios. E nosso mentor querido indaga: onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Pergunta-nos Emmanuel em seu educativo prefácio. E ele nos fala como avaliar, por bitola única, recipientes heterogêneos. Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo pai? E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes, se o dicionário divino escreve a letras de fogo as palavras regeneração, amor, misericórdia? Se somos todos filhos do mesmo Pai, e se a sua mensagem é de amor, de misericórdia, todos teremos a oportunidade de nos regenerarmos, né? O tempo é por nossa conta. Porém, quanto mais nos demoramos no erro, mais choros e ranger de dente. Porque a cada um de nós será dado de acordo com as nossas obras. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, essa reflexão é importantíssima. E o papel do livro espírita, o papel dessa obra magnífica que vamos iniciar o estudo, é justamente nos despertar. É justamente para que possamos despertar para esses
compromissos assumidos. É justamente que possamos sair do erro, né? Sair da materialidade, sair do vício e vivermos como criaturas espirituais que somos. Vivermos visando esses compromissos espirituais e visando também que precisamos transformar a Terra nesse reino de amor. Precisamos estar conectados com a obra divina, conectados com a natureza. Não existe fora, tudo está dentro. Então, se vivemos em desacordo com o planeta, nós receberemos a desarmonia do planeta. E se pensarmos que o Pai, no seu infinito amor, criou o planeta Terra com todas as condições necessárias para que nós, humanos, vivêssemos nela e aqui fizéssemos a nossa jornada evolutiva, temos que colocar esse organismo vivo, que é o planeta Terra, nessa equação. Precisamos viver em harmonia com a natureza, porque, do contrário, o que vamos ver é o que está acontecendo atualmente. Estamos acompanhando, através do noticiário, o Rio Grande do Sul, sofrendo lá grandes danos com resultado das enchentes, que é resultado da alteração climática, da mudança climática provocada pelo homem. Esse homem que ganhou as alturas materiais, né? Falando materialmente. Esse homem que está no topo da cadeia evolutiva, que intelectualmente ele avançou tanto que ele pode dominar a natureza a seu bel prazer. Mas esse homem está desconectado com as leis de Deus, porque a natureza faz parte da criação divina e nós somos interligados com ela também. Se nós destruirmos esse lindo planeta Terra, da maneira como estamos alterando seu sistema, nós colocamos em risco a nossa permanência neste planeta, a nossa sobrevivência material nesse planeta. Então, também estaremos colocando em risco a nossa jornada evolutiva, porque este planeta foi criado para que nós possamos evoluir. Criaturas como nós só existem aqui, nesse planeta. Nas outras moradas da casa do Pai, são outras expressões espirituais, né? Então, precisamos refletir que o nosso compromisso não é só conosco, com o nosso próximo, mas também com o planeta. E aí, Emmanuel continua dizendo que ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. O reino do Senhor tem que ser construído no nosso íntimo. A partir do momento que nós manifestarmos esse reino dentro de nós nos tornaremos parte da obra divina, em comunhão com a obra divina, com toda a criação divina. E aí estaremos aptos a fazer com que esse reino saia de nós para todos aqueles mais próximos e mais distantes de nós. E ele continua dizendo que a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da integridade com a exclusiva bagagem do que houver semeado.
e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante são característicos imutáveis da lei em toda parte. E ele continua dizendo, o Emmanuel, que a missão de André Luiz é a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade. Riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição da sabedoria e da alma. Então, os companheiros que compreendem na experiência humana a escada sublime, cujos degraus há de vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado em servir por amor. As narrativas de André Luiz, né? Interessado em nos dar as ferramentas para que possamos refletir já nessa atual encarnação e nos melhorarmos por amor a servir. Então, eles sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Todavia, aos crentes do favoritismo, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresente com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade. Então, aqueles que estão, né, Emmanuel quer nos dizer que aqueles que estão realmente interessados na sua reforma, né, na sua transformação moral, eles vão se beneficiar dessa leitura. Mas aqueles que estão presos às teias de velhas ilusões, eles vão desdenhar, eles vão fazer pouco caso, eles vão mesmo dizer que é balela, né? que as reflexões não primam pela verdade, não são justas as considerações trazidas pelo nosso irmão André Luiz. E Emmanuel encerra dizendo que é natural, porém, porque cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Lindo essa metáfora de Emmanuel, né? Emmanuel, ele tem um poder de síntese e uma afirmativa assim, muito assertiva quando traz a mensagem, né? Então, o lavrador, ele respira no campo em que ele escolhe viver, cada um de nós, né? Respiramos no campo em que nós elegemos para nosso deleite, né? A porta é estreita, então, muitas vezes, a gente foge dessa dificuldade justamente porque não queremos nos adequar, não queremos nos conformar a essas dificuldades, né? Então, para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. E é interessante a gente meditar sobre isso, porque Emmanuel nos deseja a bênção de Deus, para aqueles que não acreditam, mas para nós que acreditamos. E o nosso compromisso é grande, porque se acreditamos, mas não vivemos, né? A muito será cobrado de muito que recebeu. Então, nós precisamos, meus irmãos, realmente mergulhar nessas páginas com interesse sincero de aproveitar cada ensinamento, embeber nas orientações desse espírito amigo, que com esse espírito investigativo nos traz essas verdades eternas,
para que pensemos que estamos encarnados. E é na encarnação que nós temos a possibilidade de realmente mudar, de realmente comprovar que aprendemos a lição e mudarmos. Mudarmos de ação, de atitude e de pensamento. E de pensamento. Nós criamos através do pensamento. E o nosso compromisso é muito grande, porque a gente sabe disso. A gente sabe que a gente cria através da energia do pensamento. Então, precisamos pensar amor, pensar tolerância, pensar compreensão, desejar que cada um de nós encontre um móvel da mudança, um móvel que vai nos levar a nos regenerarmos. O estudo é uma ferramenta importantíssima. Conhecer essa mensagem é importantíssima, mas, como eu disse, precisamos refletir sobre ela. Porque a partir do momento que a gente reflete, aquilo interioriza em nós. Então, nós sentimos a mensagem do Mestre, sentimos o nosso compromisso com a mudança, o nosso compromisso com a vigilância do nosso pensamento, da energia que emitimos. Pense bem, meus irmãos, se nós sozinhos conseguimos fazer um grande pensamento do amor, imagina todos nós juntos, num só pensamento de amor. Olha a energia transformadora que, às vezes, é a que está precisando para uma mudança efetiva, maior. Que possamos vibrar por esses irmãos que inadvertidamente estão mudando o clima, como comentamos sobre lá a situação de Rio Grande do Sul, que possamos criar sempre um grande pensamento de amor por aqueles em que temos dificuldade de nos relacionarmos, que possamos estar sempre conectados no presente, no aqui, não viver no automatismo, mas viver no agora, despertos para como estamos agindo. E, estando desperto, poderemos perceber se estivermos emitindo um pensamento negativo, se estivermos repetindo uma atitude que não é bacana, se estivermos nos acomodando em algum vício. E aí a gente muda. Então, a mensagem do estudo é para que possamos estar atentos, alertas, e, finalmente, podemos viver a mensagem do Mestre. Finalmente, possamos ser aquele que vai espalhar a mensagem do Mestre, né? Como nos afirma, né? E de pregar o Evangelho, se necessário, use as palavras. Então, a gente não precisa das palavras, a gente precisa da atitude e da ação. Então, essa mensagem do livro, ela é muito importante para nós. É um livro que precisa ser meditado atentamente, precisa ser refletido atentamente para que possamos extrair todas as lições que esse livro maravilhoso nos traz. Porque ele vai nos falar da mente, do poder do pensamento. Ele vai falar das doenças que nós criamos e do espírito que, preso a vícios e a dores, arrependimento, ele plasma essa doença no seu corpo físico. Então, é um livro importantíssimo. Por isso, nós tivemos essa iniciativa diferenciada dos outros livros. Nós convidamos vários facilitadores dos 4 cantos do planeta, do nosso Brasil, do planeta não, do nosso Brasil. Então, temos vários facilitadores com outro olhar, com outros estudos, com outras pesquisas,
Isso vai ser bacana porque vai ampliar, vai abrir a nossa janela, vai trazer outros olhares para nós. E esse é o objetivo do estudo juntos, né? Do estudo coletivo. É que, através de vários olhares, a gente é capaz de abrir a nossa janela um pouco mais. A gente não fica só limitado naquilo que a gente já estudou, naquilo que a gente já ouviu. A gente vai oxigenar nosso estudo com outras opiniões, opiniões de estudiosos comprometidos com a doutrina espírita. Então, aqui fica o convite para que possamos permanecer esses 20 capítulos juntos. No final, nós vamos ter o seminário do nosso querido irmão José Henrique. E por conta da agenda, nós vamos ter um intervalo de 15 dias entre o último capítulo, capítulo 20, até o seminário dele. Nós vamos ter um intervalo de 15 dias. E nesse intervalo nós podemos fazer várias coisas. Podemos fazer uma troca, né? Uma roda de conversa, uma análise sobre o livro todo. Podemos fazer várias coisas. Nós vamos ainda pensando o que a gente pode fazer, né? E foi isso que eu tinha preparado para hoje. Nós temos ainda alguns minutinhos. Se alguém quiser trocar, trazer alguma opinião, manifestar uma palavra, fique à vontade. Eu agradeço a atenção, o carinho. O meu objetivo foi trazer uma introdução desse livro. Espero que tenha sido bom, que tenha sido bacana e que tenha despertado em nós esse interesse em permanecermos no estudo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Helena. Está franqueada a palavra. Quem quiser falar ou expor alguma coisa ou perguntar, é só abrir o microfone. Temos ainda 17 minutos, dá para a gente bater um papo. O que eu acho, uma das coisas que eu acho mais bacana nesse livro é o capítulo 3, que ele vai falar da casa mental. É um assunto interessantíssimo, né? Vai ser muito bom a gente estudar isso. Qual é o capítulo que vocês mais gostam? Acho que a maioria aqui já estudou esse livro pelo menos uma vez, né? Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Eu não estou sendo vista, não sei porquê, mas... Mas eu estou te vendo. Você está me vendo? Estou. Engraçado para mim, eu não apareço. Você não está se vendo. Não, mas é interessante, assim, eu estou fascinada pelo capítulo lá das cavernas. Eu acho que isso vai dar, assim, ao mesmo tempo, muitos esclarecimentos e também, né, claro, vai nos fazer, acho que emergir ali em coisas mais profundas, que a gente às vezes lê, ouve, mas ainda tem muitas dúvidas. O livro todo, realmente, como você colocou muito bem, Helena, a tua exposição foi fantástica. Esse grande resumo, né, essa grande apresentação que você fez, ele desde dessa parte introdutória, ele já nos coloca numa expectativa assim, de que algo super interessante vem por aí. Então, eu falo do capítulo 17 das cavernas, mas, de uma maneira geral, eu acho que vai mexer com muitas coisas que a gente, né, precisa realmente. Então, a expectativa é muito boa. Refletir, né? Refletir. Que bom. E eu estou gostando do capítulo 1, Entre Dois Planos. Eu estou mergulhado nesse. É bem nossa realidade, né, Chico? Como Vai viver. apresentar, Eusébio vai ser apresentado, Calderário, entrar em ação, explicação, né? Eu estou envolvido com esse capítulo.
E você, Nancy, que é uma estudiosa profunda do André Luiz? Todos nós somos, né? Quem não gosta de André Luiz? Foi muito boa a sua explanação, eu gostei demais. Você abordou muita coisa que eu tinha rabiscado aqui também, que eu achei interessante, né? Do que ele diz, que existe uma grande diferença entre a nossa evolução intelectual e a nossa evolução moral neste mundo. Daí a causa de tanta desigualdade, desigualdade social, desigualdade de pensamentos, de atitudes, né? E esse livro nos traz uma reflexão muito grande sobre isso. O que é que nós estamos fazendo aqui? Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos nos preparando para o lado de lá? Então, eu acho assim de suma importância da gente ler e assinalar cada trechinho que achar interessante para ser discutido, para ser refletido, né? Durante as aulas, durante os nossos encontros. Acho esse livro importantíssimo. Sim, sim. E eu vou falar sobre o Esse livro- capítulo 6, então é um capítulo gostoso. Muito bom, muito bom. Sim. Meu livro é belíssimo, olha, ele está todo amarelo. Eu também. Aí eu tenho Meu, anotado aqui a última vez que nós estudamos esse livro lá no Fraternal, 2020, ó. isso mesmo. E a Plice, inclusive, foi uma das facilitadoras. Lembra disso, Plice? A primeira vez que eu fiz esse estudo foi em junho de 1985. Muitos de vocês ainda nem eram nascidos, né? Foi a primeira vez que eu estudei esse livro, É, assim, em grupo, tá velhíssimo o meu. né? O seu é Amparo Fraternal, né, Nancy? O meu amparo fraternal, acho que é o 6, né? É o É. 6. Isso aí. Então é isso, gente. Da minha parte, agradeço mais uma vez a oportunidade. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Tia Isa. Helena, estão me Oi, ouvindo? amor. Tô. Sim, André. Eu estou meio congestionada ainda por conta da rinite. Mas uma frase que você me chamou a atenção, e ontem, quando eu estava relendo a introdução e o primeiro capítulo, que fala do pensamento, né? Que não basta só a gente fazer o certinho, se a gente não estiver vibrando, né, na faixa certa, os nossos atos não vão ser assim tão promissores. Sim. Aí você perguntou de qual capítulo que eu gosto mais, né, desse livro. Eu gosto muito daquele Psicose Afetiva, que é o 13. Sim. Quando fala né, que ela está a ponto de cometer o suicídio e a espiritualidade vai e auxilia e ela sai daquela ideia suicida que ela estava. Sim. E isso tudo a gente não vai percebendo, que a gente vai consumindo tanta coisa que a gente não percebe o quanto a gente cria laços com essas baixas vibrações. Sim. Então, quando você falou, o pensamento, não bastam só as atitudes, mas o pensamento também tem que ser da mesma maneira. Eu lembrei logo desse capítulo do 13, que é o Agora, que eu mais gosto. Andréa Moraes, você sabe que você também estava nesse estudo de 2020, né? Eu sei, e você sabe que eu ganhei o livro da Cristina. Então, eu estou com o livro da Cristina Kramer, que ela me deu de presente. Que luxo, hein? Você, Todo sublinhado, todo bonitinho. livro da Cristina é muito bom. Então, Você, ela é, deu. você fez o estudo do capítulo 18, Velha Afeição. Velha Afeição. Esse livro é maravilhoso. Esse É. livro é maravilhoso. Sua apresentação foi ótima. Adorei
os palestrantes que virão, né, que farão o estudo, porque você pegou realmente dos 4 cantos aí do país, e vai ficar muito bom, porque a gente vai ter, né, teremos outras visões, né, E fora do 8º seu. Não que as nossas não nos bastam, mas a gente precisa também sempre bom abrir apurar. mais janela, né? Exatamente. Isso mesmo. Gente, beijo. Beijo, Beijo. obrigada. Então, meus irmãos, vocês viram aí a grade, né, dos próximos estudos, só que, infelizmente, o da próxima semana não vai ser aquele irmão, vai ser outra pessoa, porque, por essas coisas da vida, né, o nosso irmão fez a passagem ontem, né, Chico? Foi na quarta-feira, né, Chico? Ele Dia partiu com a primeiro, Dia 1º dia foi primeiro. Isso, na Quarta-feira. quarta-feira ele desencarnou. Então, nós vamos ter nesse primeiro capítulo, em 2 planos, nós vamos ter Vai ter uma pessoa de fora. uma pessoa de fora. E aí, na prece final, podemos Envolveu o nosso irmão, né? O nome dele é Guaraci. Guaraci de Lima Silveira, para que ele possa estar sendo aparado, né, nessa chegada dele. isso, nesse retorno à parte espiritual, né? Podemos encerrar então, né, Fernando? Podemos então, podemos sim. Eu vou só relembrar a nossa grade a partir de amanhã, né? Amanhã nós temos, a partir das 18h30, na nossa casa, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos no tomo 2, né? Quem quiser estudar é só aparecer na casa, não precisa de convite. Como a Helena fala, é só chegar chegando, que nós estamos lá para acolher. Temos também, a partir das 20 horas, né, nessa grade comemorativa do 35º aniversário da nossa casa, vai falar o tema Vinde a mim, varei culto, lá da nossa casa co-irmã, aqui do 8º Conselho, né, Caminheiros do Bem. Já no sábado, nós temos o nosso encontro de coral, nono encontro de corais fraternos, né? Então, nós vamos ter o Maricanto, vamos ter o Coral de Santa Cruz, vamos ter o Canto Musarte, vamos ter o EMAP Vogran, e temos o Paradoxo, e encerrando com o coral da nossa casa, o coral Vozes Fraternas, né? Então, estamos todos convidados a partir das 18 horas no sábado e 16 horas no domingo. Além de ouvir músicas boas, temos guloseimas boas, né? Para que nós possamos ouvir a música e ir lá na cantina saborear as nossas guloseimas, né? Então, estão todos convidados, tá? E a prece final vai ficar a cargo. Chico, quer falar mais alguma coisa, querido? Está tudo tranquilo. E tem mais um curso, né, na nossa grade, reiniciando. Vamos fazer agora, a partir do dia 18 de maio, né, a partir das 14 horas no sábado, de 14 às 15, recepção e atendimento fraterno na Casa Espírita. E passe. E passe também. Aqueles irmãos que estiverem interessados no curso, né, para que nós possamos fomentar a frente de trabalho não só nas quartas, mas na sexta e no sábado, e os irmãos das outras casas que quiserem se especializar para trabalhar nas suas devidas casas, tá bom? Então, fica o convite também para esse curso, dia 18 de maio. Então, querida, alguém ia falar? Foi você, Chico, que ia falar? Não? Não. Então, convidar a querida Ana, agradecer desde lá a presença de todo, reiterar
o convite da Helena, né? Que nós possamos continuar todo o decorrer do ano estudando junto, dividindo os nossos pensamentos junto com aqueles que irão trazer o estudo de cada capítulo. O ideal é que nós possamos fazer igual as outras obras, como nós vamos fazendo, ler o capítulo, aí igual a mim que gosta de rabiscar lá no livro aquilo que eu gostei e o entendimento que eu trouxe, porque sempre há o espaço para que nós possamos dividir as nossas ideias também, tá bom? Então, Ana, querida, você pode encerrar, por favor? Boa noite. Agradecemos a Deus, a nosso Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para o bom entendimento desse estudo. Pedimos que nos ajudem a colocar em prática os ensinamentos aqui aprendidos, que possamos nos sentir fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. Que Deus cubra com seu manto de amor o estado do Rio Grande do Sul, que passa por um momento de tanto sofrimento, e também aos que sofrem nas guerras, nos conflitos que acometem todo o nosso planeta. Pedimos também, Senhor, pelo nosso irmão Guaraci de Lima Silveira, que desencarnou nesta quarta-feira, que ele seja amparado pela espiritualidade. Que cada um de nós possamos descansar essa noite, agradecendo a Deus por estarmos protegidos, enquanto tantos sofrem. Que todos nós possamos ficar com Deus, na paz, e termos um bom descanso. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Ana. Obrigado.